galerinha? Hoje nós começamos a falar sobre as funções oxigenadas, não foi, professor Almeida? Exatamente, professora Sabrina, e aproveita agora que nós vamos fazer aquela retrospectiva para você lembrar de alguns detalhes, porque na atividade de sala só tem compostos oxigenados da função álcool e da função enol. Agora é só você ficar ligado para não confundir. Lá vai, então, vamos lá para a revisão? Estamos falando sobre as funções oxigenadas, falamos sobre os álcools e enóis. Aqui vocês observaram que existem várias funções oxigenadas e elas são caracterizadas pela presença do oxigênio, né? Por isso que a gente já começa a diferenciar ela dos hidrocarbonetos. Como o professor Almeida falou, hidrocarbonetos a gente tem apenas carbono e hidrogênio. Nós vimos o grupo funcional dos álcools, que é a presença da nossa hidroxila ligada a um carbono saturado. O carbono que a hidroxila vai estar fazendo ligação, esse carbono ele tem que ser tetraédrico, fazer as 4 ligações do tipo simples para que a gente possa classificar esse grupo funcional como sendo dos grupos funcionais dos álcools. Nós vimos também que os nossos álcools eles podem ser classificados pela quantidade de hidroxilas que estão presentes no composto, como, por exemplo, aqui, como sendo monoálcool. Esse outro aqui, ó, apresenta 2 hidroxilas ligadas a carbonos diferentes. Ele vai ser um diálcool e nós temos ainda o triálcool. Aqui eles podem ser chamados de diol, né? E os triálcools podem ser chamados de triol. Nós temos ainda a classificação dos nossos álcools de acordo com o tipo de átomo de carbono no qual ele está ligado. Então, por exemplo, aqui, ó, a nossa hidroxila está ligada diretamente a esse carbono aqui do centro da minha estrutura. Ele é um carbono terciário, porque ele está ligado a 3 outros átomos de carbonos diferentes. Então, aqui nós temos um álcool terciário. Esse nosso álcool aqui, além de ser um diol, a gente pode considerar eles como sendo álcools primários. Cada um está ligado a um carbono primário, não tem problema. E a gente consegue diferenciar os nossos álcools das outras funções orgânicas simplesmente pela posição aonde a nossa hidroxila está e os tipos de ligações, né, Almeida? Exatamente, professora Sabrina. É importante que você verifique a prioridade sobre a participação da hidroxila dos carbonos da cadeia principal. Porque duplas ligações e radicais são secundários. Então, primeiro você tem que definir os carbonos que estão as hidroxilas. Para ser álcool, o carbono não deve apresentar dupla nem tripla ligação. Somente ligações simples, porque trata-se de um carbono saturado. E a nomenclatura? A gente viu que a nomenclatura dos álcools, o que nós vamos estar observando? O grupo hidroxila, ele deverá estar sempre presente na nossa cadeia principal e o carbono onde ele estiver ligado sempre deverá receber o menor número possível. E aí a gente vai trabalhar com a terminação ol. Então como é que fica a nomenclatura? Se nós tivermos ramificação, eu vou colocar o número do carbono onde está a ramificação, o nome dela, vou ver se a cadeia for cíclica, aí eu vou colocar lá, vou identificar. Vou determinar o prefixo com o número dos carbonos, e aí se tem lá um carbono, met, se tiver 2, et, e assim sucessivamente. O tipo de ligação, simples, dupla ou tripla, que pode ocorrer nos outros átomos de carbono, e a terminação da função, que nesse caso aqui vai ser o ol. É esse estilo que a gente usa para determinar a nomenclatura não só dos álcools, mas de todas as funções que nós vamos estar trabalhando. Exatamente, professora Sabrina. Então, agora, ainda temos que falar um pouquinho sobre os enóis, é isso? Isso. Os enóis, a gente vai ter a hidroxila ligada a um carbono que é insaturado, e você sempre vai identificar, deixa eu voltar aqui, ó,
Por quê? Porque o número da onde está a insaturação e o número do carbono aonde está a nossa hidroxila, eles ou são vizinhos ou são no mesmo carbono. E aí você consegue observar que a insaturação, ela é do carbono que está fazendo a ligação com a hidroxila. E aí, olha só, meu caro aluno, que tal com essa revisão, com essa retrospectiva sobre as funções oxigenadas álcool e enol, partir agora para você resolver a atividade de sala, lembrando que em seguida voltaremos para fazer o comentário de cada questão somente para aumentar o seu nível de conhecimento. E lembrando que o que você aprendeu nesta aula de hoje é pré-requisito para as aulas futuras, né? Porque nós ainda vamos trabalhar com bastante funções oxigenadas. É isso mesmo, professora Sandra? É isso mesmo. Boa sorte aí na atividade de vocês. E boa sorte para você, meu caro aluno. E aí, galerinha, vocês gostaram da atividade? Eu achei bem bacana, né, professor Almeida? Muito legal, tem tudo a ver com o que vocês aprenderam durante a explanação da aula, né? Mas, se você ficou em dúvida com relação a qual a alternativa de cada questão que você assinalou, é só ficar ligado que agora vamos fazer os devidos comentários. Fica ligado aí, meu caro. Vamos lá para o nosso Tirando Dúvidas. Na questão de número 1, diz o seguinte no enunciado. Os compostos orgânicos, eles se dividem em diversas funções orgânicas, de acordo com as propriedades químicas similares. Tais propriedades derivam da existência de um grupo funcional específico que caracteriza cada função orgânica. Por exemplo, os álcools são uma função orgânica cujas moléculas são formadas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Dos compostos representados abaixo, qual pertence, olha só, somente ao grupo dos álcools? Então, ele quer um composto que somente apresente a função que caracteriza o grupo dos álcools. Vamos lá para a gente observar quais foram os compostos que ele apresentou? Então, tá. Nós temos aí 5 compostos diferentes. E você vai assinalar, e você assinalou com certeza, aquela alternativa aonde nós temos somente a função álcool. Professora, fiquei na dúvida. Como é que eu posso fazer para, se um dia eu estiver fazendo um vestibular ou até mesmo uma avaliação, eu não cair nessa dúvida? Vamos pela definição. O que é a função álcool? É quando a gente tem a hidroxila ligada a um carbono saturado. Ele quer aquele composto que somente apresente a função álcool. Então, eu não vou ter cetona, não vou ter éter, não vou ter aldeído, não vou ter fenol, não vou ter nenhuma dessas outras funções que a gente viu no início da aula presente no nosso composto, né, Almeida? Exatamente, professora Sabina, tanto para evidenciar, aí você viu esses exemplos que nós mostramos aqui para você, já dá para você ter nitidamente qual a alternativa correta. Vamos lá, então? Então, vamos observar aqui, ó. Letra A é a correta? Não, por quê? Porque o nosso grupo hidroxila aqui, ele está ligado a um carbono insaturado do benzeno, perdão. Então, esse aqui, ó, não é um álcool, ele é o fenol. Na letra B, professora, a letra B com certeza é, porque eu tenho aqui a minha hidroxila e aqui eu tenho um outro carbono. Só que isso aqui ele já é uma função também, né, professor Almeida? Exatamente, olha aí. Somente álcool. Então a B, ela também não é. Vamos lá na C. Olha lá, a C a gente tem a hidroxila ligada a um carbono saturado, eu não tenho nenhum oxigênio, nem nitrogênio, nenhuma outra função. Para mim, a letra C é perfeita. Na letra D, oxi, a letra D nem hidroxila tem, né, professor Almeida? Olha só. Exatamente, o oxigênio nós temos aí, ó. Nós temos o oxigênio ligado, assim, na letra C, né? D. Na letra D. Não tem nem oxigênio, portanto, não tem nem sequer hidroxila. Então, fora de cogitação. E na letra E, professor Almeida? Olha só, a gente tem a hidroxila, só que, ó... Tem o heteroátomo. Então, isso aí significa dizer que nós estaríamos com a função mista
onde teria um éter e um álcool ao mesmo tempo, e não somente álcool. Né? E ele quer uma função, um composto que tenha somente a função álcool. Então aqui, ó, a nossa resposta correta de fato é a letra C. Se você for observar, a gente tem ali o nosso carbono saturado ligado à hidroxila e não tem nenhuma outra função dentro do nosso composto. Então a letra C, quem acertou aí, ó, parabéns. E quem não acertou, observe o porquê que ela foi a nossa alternativa correta. E aí, seguindo, nós vamos para a questão de número 2. Na questão de número 2 diz o seguinte: trem descarrila, derrama produtos químicos e deixa a cidade sem água. Então aqui a gente tem uma situação que ocorreu em Belo Horizonte e fala assim, ó: acidente envolvendo o trem da ferrovia Centro-Atlântica que transportava os produtos químicos de Camaçari, da Bahia, a Paulínia, causou na madrugada desta terça-feira em Uberaba, 472 quilômetros de Belo Horizonte, explosão, incêndio e derramamento de substâncias tóxicas no córrego de Congonhas, afluente do único rio que abastece a cidade mineira. Então a gente teve aí uma situação, o trem acabou saindo dos trilhos e aí teve derramamento de substâncias tóxicas nesse córrego. O fornecimento de água foi cortado por tempo indeterminado na cidade, de 260 mil habitantes. A composição tinha 3 locomotivas e 33 vagões. Dos 18 vagões que tombaram, 8 transportavam 381 toneladas de metanol. 5 vagões transportavam 245 toneladas de octanol e 2 vagões 94 toneladas de isobutanol e 3 vagões 147 toneladas de cloreto de potássio. Isso aqui foi da Folha Online lá em 2003, às 22h22 minutos. Daí ele deu as substâncias que estavam nesses vagões, as quantidades, e aí vem: com relação às substâncias mencionadas no texto acima, são feitas as seguintes afirmações. Nós temos aqui 5 afirmações que você leu com atenção e relacionou às substâncias que ele citou lá no texto. Então ele diz aqui, ó: todas as substâncias são pouco solúveis em água. Quais são as substâncias que ele tinha lá? Ele tinha metanol, ele tinha octanol, tinha o que mais? Isobutanol e cloreto de potássio. E aí, Almeida, você acha que essas substâncias são pouco solúveis em água? Olha aí, dependendo das características, dos tipos de moléculas, ok, professor? Que nem todos os álcools são 100% também solúveis em água, né? Foi até visto lá que, dependendo do tamanho da cadeia carbônica, essa solubilidade pode até diminuir. E ainda tem o cloreto de potássio, professora Sabrina, que é um sal inorgânico, né? É o famoso KCl. Então não era somente álcool, tinha também um sal. E, como dizer, de Camaçari, na Bahia, que é exatamente o polo petroquímico da Bahia, levando lá, ok, para Minas Gerais. E lá, o que aconteceu? O córrego Congonhas, que fica na região de Uberaba, então foi totalmente poluído por esse derramamento desses produtos químicos, quer dizer, inutilizou se a população dependia dessas águas. Então, com certeza, consequência desagradável, né? E assim sendo, no item 2, o metanol é extremamente tóxico e sua ingestão pode causar cegueira e até a morte. Será que isso é verdade? 3, do cloreto de potássio, os átomos se unem por ligações iônicas. Eu já dei uma dica, hein? É um sal inorgânico, hein, que vocês aprenderam lá no primeiro ano. 4. Dentre os álcools, o que apresenta menor ponto de ebulição é o octanol. E 5. O isobutanol é um álcool secundário presente em todas as bebidas alcoólicas. Então, diante dessas 5 afirmações, vamos ver as alternativas lá que correspondem se você acertou ou não acertou. Será que dessas afirmações apenas letra A, 1 e 2 são corretas? B, 2 e 3 são corretas?
C, 3 e 4 são corretas. Letra D, 3, 4 e 5 são corretas. Ou letra E, 1, 3 e 5 são corretas. E aí, professora Sabrina, será que os nossos alunos, será que acertaram essa alternativa dessa questão? Aqui vocês têm que observar, nós falamos sobre algumas propriedades na aula, né? E o professor Almeida comentou, né, que esse sal é um sal iônico, né? É um composto iônico. Então, se a gente está falando aqui, a gente tem... composto inorgânico, né? Inorgânico, né, professor? Então, a gente tem aqui que a alternativa B, as afirmativas 2 e 3, elas são as corretas. Professora, quais são as alternativas que ele falou mesmo que não são verdadeiras? Vamos olhar? Ó, na 1 ele falou que eles são pouco solúveis, todas essas substâncias são pouco solúveis. E aí ele traz aqui que isso não é verdade. O metanol é bastante solúvel em água, o octanol apresenta uma extremidade de cadeia apolar, então ele é solúvel, o isobutanol é solúvel em água e o cloreto de potássio é um sal iônico também bastante solúvel. Então, por isso que a primeira afirmativa estava errada. A afirmativa 2 e 3 está certa, por isso que elas não estão aqui. E a 4, por que ela estava sendo falsa? Lá ele fala, vamos olhar lá a 4, que até eu esqueci, ó. Na 4 ele diz que dentre os álcools, o que apresenta menor ponto de ebulição é o octanol. E aqui o que ele está dizendo para a gente que não, o metanol é o álcool de menor massa molecular e, portanto, o que tem menor ponto de ebulição. Na 5 é falsa. Ele diz lá que o isobutanol está presente em todas as bebidas alcoólicas, né? Então, ele tem uma fórmula abaixo representada aqui, ele é um álcool primário. O álcool presente nas bebidas alcoólicas é o etanol. Então, por isso que a afirmativa 5, ela é falsa. E vamos para a terceira e última questão no nosso Se Liga no Enem. Nessa questão aqui, nós temos uma questão do Enem de 2021, né, professor Almeida? Exatamente, onde está dizendo o seguinte, a obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose, que tem forma molecular C6H12O6 e cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação química descrita. Então, nós temos aqui a glicose, né, que está presente no caldo de cana, e ao fazer a fermentação alcoólica, essa glicose se transforma em quê? Em etanol e libera CO2. Vocês já viram como é que ocorre a fermentação? Bota um bolo lá e você coloca o fermento, aumenta de volume. Então, o caldo de cana, quando você bota o fermento, ele começa a borbulhar, liberando exatamente CO2. E o que fica nada mais é do que o etanol. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão, quer dizer, o rendimento dessa reação, transformando em etanol, que após sua purificação apresenta densidade menor do que a água, ou seja, 0,8 gramas por mililitro. O melaço, que é a matéria-prima, ok? O caldo de cana está fermentando, o melaço utilizado apresentou 50 gramas de monossacarídeo na forma de glicose, ok? Porque nós estamos trabalhando aqui com gramas, né, professora? Então olha só, na sequência do enunciado, o volume de etanol em litros obtido nesse processo é mais próximo de quê? Vamos lá. Letra A, digamos assim, 16, letra B, 20, olha aí, falando em termos de litro. Letra C, 25 litros, letra D, 64 litros, letra E, 100 litros. E aí, se você assinalou a letra C, parabéns, porque esta foi a resposta correta. Mas vamos observar o cálculo, né, Almeida? Como que se chegou nesses 25 litros? Então vamos agora partir para o quê? Para o comentário da questão. Nesse comentário, o que a gente tem? De 100 gramas de glicose, 50 gramas equivale ao etanol, que vai ser produzido de etanol. Lá no enunciado ele disse que tinham quantos? 50 quilos dessa glicose. Então eu tenho que saber quanto isso vai equivaler para mim em
etanol. O que a gente faz? Regra de 3. Multiplica cruzada. Vai ficar 100 vezes X e 50 vezes 50. Que vai dar pra gente aqui, ó, na conversão final, 25 quilos de etanol. Ou seja, 50 quilos de glicose produzindo 25 quilos de etanol, né? O que fica até fácil de você observar, ó, porque de 100 gramas, 50 é etanol, ou seja, metade. Então, se eu tenho 50 quilos, eu vou ter 25 quilos. Raciocínio lógico aí. Mas ele quer o rendimento aqui é de quê? De 80%. Então, isso aqui seria se fosse 100%. E aí, a gente vai ter que estar transformando para de acordo do nosso rendimento. Então, eu vou render aqui, dos 25 quilos, eu vou render 20 quilos de etanol. Eu converti aqui para o meu rendimento em 80%. Exatamente, 80%, né? 80 dividido por 100, exatamente 0,8. Por isso que já multiplicamos diretamente por 0,8, né? E aí, considerando a densidade que a gente viu, fica fácil a gente determinar o volume. A densidade ele deu lá pra gente que é de 80 gramas por ml. Então, a cada 1 ml dessa solução, desse composto, nós vamos ter 80 gramas... 0,8 gramas do nosso etanol. Então, aqui, ó, 0,8 gramas para 1 ml. Quantas gramas a gente vai ter aqui? Em 20 quilos, nós vamos ter 20 mil gramas. E aí, a gente faz a multiplicação cruzadas e vamos encontrar aqui, ó, 25 mil ml, que equivale a 25 litros. Exatamente o que caracteriza a resposta certa, a alternativa C. Aí, meu caro aluno, valeu então aí os comentários a respeito dessa atividade. Se você teve dúvida, claro que agora ficou bem mais claro para você seguir aprimorando os conhecimentos nas próximas aulas que virão. Não é isso mesmo, Bruno? Isso mesmo. A gente se vê nas próximas aulas sobre funções oxigenadas.